Bem, opa, mudar de cor aqui ele, né? Pronto, tudo 43. Rapaz, tudo 43. Vamos nessa aí, né? Questões do sábado e sua guarda. Vamos lá. Queridos, no último estudo, né, há 2 semanas, nós trabalhamos aí a ideia, né, dos 10 mandamentos, que tem as tábuas de mandamento de amor a Deus, as tábuas de mandamento de amor ao próximo, e nas tábuas de mandamento de amor a Deus tem os 4 primeiros mandamentos, né? Que ele vai fazer todo esse conjunto de amor a Deus. Então, se você ama a Deus, você vai guardar esses 4 mandamentos, que é não ter outros deuses, não fazer imagens de escultura, não adorar imagens de esculturas também, não tomar o nome de Deus em vão e repousar no sábado. E hoje a gente vai estudar o 4 mandamento dessa tábua, né? Nós temos também os mandamentos de amor ao próximo, né? Que é honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás, né? E aí a gente trabalhará esses mandamentos aí em próximas oportunidades aí. Nós vimos as profecias de Daniel 2, Daniel 7, né, o paralelo de Daniel 2 e Daniel 7, e trabalhamos aí o chifre pequeno, que é o papado, né, o chifre pequeno que nasce em Roma. Vimos ali todo o seu trabalho, né? A profecia diz que ele proferiria palavras contra o Altíssimo, né? E cuidaria em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe seriam entregues nas mãos por 3 tempos e meio. Então, esses trabalhos nós vimos aí no último estudo, que ele proferiria palavras contra a Deus, destruiria os santos de Deus, cuidaria os santos e tudo mais. Então, a gente vê aí, a gente viu a questão das indulgências, que era uma afronta a Deus, né? Que é um pedaço de papel que traz perdão de pecados. O Papa autorizando perdoar as mulheres que fizeram aborto, repetindo, né? Que não que Deus é contra que as mulheres que fizeram aborto não tenha perdão, mas é que esse perdão deve ser dado por Deus e não pelos homens, né? Os homens não foram os ofendidos no caso, né? Nós vimos aí por que os padres se casam, que tem a ver com herança, né? Foi até apresentado em um contraponto, que aqui no Brasil hoje nem cola mais essa ideia de herança, né? Mas na antiguidade, quando fizeram a lei, as heranças passavam para os filhos, né, desses padres ou os parentes, né? Só que agora, quando eles vinham para a igreja e eles não podiam casar, então eles não tinham herdeiros para deixar suas casas, né, de herança, né? Então a herança acabava ficando para a igreja. A gente vê também que Deus, né, ordena, né, que o bispo seja casado, né? É uma orientação de Deus aí, né? Nós vimos também aí essa outra coisa aí absurda, né? Que se a doença ela persiste, né? E é duro diante da doença confiar na misericórdia de Deus, né? Você deve pedir ajuda para Maria, né? Orienta, né? Aconselha o Papa Francisco. Não sai engano, né? A Bíblia diz para a gente buscar a Deus. Nós vimos também a história, né? Que o judaísmo passou para o cristianismo primitivo, né? Esse cristianismo se espalhou pelo mundo e acabou virando igreja católica apostólica, né? Que a palavra católica quer dizer igreja universal. Nós vimos depois a influência de Constantino, né? Que ele vai ser o caminho pelo qual a igreja agora vai se voltar para o paganismo, né? E ela acaba se tornando Igreja Católica Romana agora, né? Vimos algumas coisas do sincretismo. O sincretismo é mistura de crenças e tudo mais, né? Nós vimos a introdução da crença de Platão por meio de Agostinho, né? Então você vai ver a imortalidade da alma, a ideia do inferno, e vários outros aspectos aí, né? Nós vimos também aí o sincretismo com crenças egípcias, a ideia de fazer múmias e a ideia de fazer estátuas depois que a pessoa morre, né? Então aí nós vimos o Papa mumificado,
estudamos um pouco da crença egípcia, que eles faziam isso por causa da imortalidade da alma. E quando eles fazem essas imagens das pessoas depois que ela morre, eles reestabelecem dentro do cristianismo uma crença proibida, né, pela Bíblia, que é o diálogo com aqueles que morreram, né? Então, todas essas imagens aí que são reverenciadas, adoradas, homenageadas no catolicismo, elas são de pessoas que morreram. De modo que quando a pessoa compra uma dessas imagens e ela vai adorar, ela acaba restabelecendo uma comunicação com os mortos, né? Naquele princípio egípcio de que a alma pode habitar na estátua, entre vários outros aspectos aí. Nós vimos também aí a questão da mitra papal aí, né? Que ela é um emblema do dagonismo, né? A religião ali dos filisteus. Eles eram adoradores de Dagon, e o sacerdote de Dagon, adorador do sol ali, né? Ele usava um chapéu que era um peixe e saía uma faixa por detrás que era o corpo do peixe, né? E Dagon era um deus metade homem, metade peixe ali dos filisteus. A gente vê também aí que ele carrega no peito a cruz pátria, a mesma cruz pátria que os babilônicos usavam em reverência e adoração ao sol. Nós vimos aí uma comparação entre o Papa e o rei babilônico, Arshunassipal, e você vai verificar todos os pontos, né, a coroa, a faixa que descia da coroa, né, lembrando o corpo aí do peixe, né, do deus Agon. Você vai ver no peito aí a cruz pátria, símbolo da oração do sol. Você vai ver nas costas da mão aí a imagem do sol, né, do deus sol, mostrando que o catolicismo é a idolatria moderna, né, que estabelece a adoração do sol. A gente viu também em Daniel 7, verso 25, todo o trabalho que ele tinha feito ali, né? Proferir palavras contra o Altíssimo, que é a ideia de pecados. Nós já vimos essas ideias aqui, né? Outra coisa que eles dizem é que o primeiro Papa foi Pedro. E a gente verifica na Bíblia que Pedro era casado, né? Jesus, ele curou a sogra de Pedro. Para ter sogra, precisa ser casado, né? Não tem o que fazer. Inclusive, a tradição conta até mesmo, né, a história da morte da esposa de Pedro. Deus ordenou, isso que a gente já vimos os abusos, estudamos todos esses aspectos, a mudança dos calendários que eles fizeram, né? E vimos aí questão da guarda do sol contra Deus aí, né? O Deus Sol aí que Israel adorou, né, por meio daquele bezerro. Você vê no Egito também que o sol era adorado, nós vimos isso, vimos os zigurates, que era a adoração do sol, faziam sacrifícios humanos para adorar o sol. Vimos aí também os jesuítas, né, o símbolo deles é o sol. Né? Então, gente, é o paganismo da atualidade. Né? Então, você percebe aí o Deus Sol, o Deus Mitra aí, na Estátua da Liberdade também, e você vê aí nos emblemas do catolicismo. Na cabeça aí desses ídolos, né, do catolicismo, você vê uma auréola em volta. Essa auréola é o Deus Sol, tá? É como se fosse a cabeça de Mitras aqui, tá? Enfim, vimos todas essas coisas e vimos que quando Constantino, né, ele transforma o domingo como dia de guarda, começou a haver ali uma perseguição. Na realidade, a perseguição já existia, né? Desde do primeiro século, quando começou a perseguição aqui, né, aos judeus, né? Quando os romanos começaram a perseguir os judeus, eles identificavam os judeus pela guarda do sábado. E então, a partir do ano desse ano aí, do 37 a 41, aqui, que foi a perseguição aqui de Calígula, a partir desse período, a igreja ela começa a ficar em maus lençóis. Por quê? Porque a igreja guardava o sábado e nessa perseguição ela era vista como judia.
Então acabava morrendo como se fossem judeus, né? Teve também as guerras romano-judaicas, que só piorou a situação. Os romanos destroem ali o templo de Jerusalém e os cristãos se espalham pelo Império Romano. E agora, pela guarda do sábado, eles eram identificados como judeus. E eles também não adoravam mais esculturas, que nem os judeus. Então, os cristãos começaram agora a fazer cultos aos domingos para mostrar que não eram judeus, né? E então era uma coisa bastante complexa a ser cristão nesse período aí, né? Nós vimos isso no último estudo e passamos a ver aí os pais da igreja, né? Falando sobre a guarda do sábado, né? Orígenes, né? Entre outros aí, né? Vimos aí também a mudança do dia de guarda, do sábado para o domingo, com Constantino. E esse foi o estudo, basicamente, da última quinzena, né? A gente terminou com essas tábuas aí, de mandamentos que tem a Bíblia e de mandamentos que foram feitos a catequese, né? Que mudaram especificamente o quarto mandamento, que era para guardar o sábado, e aqueles mandam guardar domingos e festa, e tirou o segundo mandamento, que proíbe a adoração e a confecção de mais esculturas para adoração no culto, né? E aí eles tiraram esse mandamento aqui. Então a gente viu todo esse aspecto aqui e hoje começa o estudo. O estudo de hoje começa agora aí, tá? Jesus era um transgressor do sábado? Essa é uma pergunta boa. E olha só que passagem tremenda aqui. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Tá? Em João 5,18. Por que os judeus procuravam matá-lo? Duas coisas. Porque não só quebrantava o sábado, mas também Jesus dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então a coisa aqui é séria, porque o texto está dizendo que Jesus, ele quebrantava o sábado. Está escrito isso aí, não é? E aí, queridos, 1 João, capítulo 2, verso 3 e 4, ele vai mostrar, não, 1 João 4, verso 3, né, que o pecado é a transgressão da lei. Segura um pouquinho aqui, deixa eu pegar minha Bíblia aqui. 1 João 3, verso 4, ele vai falar que o pecado é transgressão da lei. Olha só o que diz lá. 1 João 3, 4 diz assim: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Tá? Em algumas traduções, diz iniquidade. Mas essa tradução não é muito boa, porque o termo ali grego é anomia. Nomos é lei, a é não. A anomia é contra a lei, ou quebra da lei, né? Então, pecado é isso, é quebrar a lei. Os que dizem que Jesus transgrediu o sábado, né, com base nesse texto, eles dizem que a lei foi abolida quando Cristo morreu. Ora, se a lei foi abolida quando Cristo morreu, enquanto ele estava vivo, a lei ainda não tinha sido abolida. E se a lei não tinha sido abolida e Jesus transgrediu o sábado, como relata João, ele era um pecador. Porque pecado é o quê? Transgressão da lei. Éder, mas está escrito que Jesus transgrediu o sábado. Ele quebrantava o sábado. Então é importante a gente considerar aí esse primeiro ponderamento para a gente compreender aí o que está querendo dizer o texto. Vamos lá, então. Jesus, ele guardava o sábado de acordo com a lei. A gente vê isso aqui em Lucas 4,16. Olha o que diz lá. E chegando a Nazaré, onde fora criado, Jesus entrou na sinagoga num sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Deixa eu explicar um negócio aqui de língua para vocês que é bem interessante. Essas duas vírgulas aqui, ó. Tá vendo? Essas duas vírgulas. Esse trecho aqui, ó, entre as duas vírgulas, chama-se aposto explicativo. Aposto explicativo. Como é que funciona isso aí, Web? É assim, ó. Vamos lá. Raquel, Marcelo e o Éder. Aí eu coloco vírgula.
vestido de preto, vírgula, foram ao shopping. Eu fiz um aposto explicativo depois do meu nome. Então, quando eu disse lá, Raquel, ó, Raquel aqui é a primeira, Marcelo, o segundo, o Éder, o terceiro, e eu coloco um aposto explicativo aqui, que eu coloco uma vírgula, aí eu explico algo, depois eu fecho com a vírgula. O que é isso? Esse aposto explicativo, ele se refere ao último mencionado. Deu para entender? Então, quando fala aí o Éder vestido de preto, esse vestido de preto, esse aposto explicativo se refere ao antecedente, ao último mencionado ali naquele texto. A menos que seja no plural, né? Porque plural aí se refere aos últimos. Mas quando está no singular, ele se refere ao antecedente, ao último mencionado. Então é importante a gente compreender isso aqui. Que fala assim, ó, segundo o seu costume, segundo o costume de Jesus. Costume do quê? O antecedente é Jesus ter entrado na sinagoga no sábado. Ou seja, era costume de Jesus ir à sinagoga no sábado. Este é a explicação, o aposto explicativo desse antecedente aqui. Jesus tem entrado na sinagoga no sábado. Então, Jesus foi na sinagoga de acordo com o seu costume. Era hábito de Jesus guardar o sábado. Bom, Éder, mas continua o texto dizendo que Jesus quebrantava o sábado. E aí? O texto está dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Vamos lá para a gente compreender aí esse texto. Então, primeiro a gente já sabe que Jesus era guardador do sábado. E que se ele quebrasse o mandamento, evidentemente seria um pecador e já não seria mais o nosso Salvador. Vamos lá para prosseguir isso aqui. Os judeus, eles têm alguns comentários bíblicos de alguns códigos legais. Como Midrash Rabbah, você vai ter aí o Talmud, você vai ter o Sidur, que é um livro de orações, né, judias e tal. Para que servem esses livros aqui? Nesses livros, os sacerdotes judeus, eles vão fazendo explicações da lei, explicações da vontade de Deus. E o judeu, ele tinha uma mentalidade muito interessante. E era positiva essa mentalidade. O que eles faziam? Eles tinham o hábito de, quando eles viam o mandamento de Deus, eles colocavam vários outros mandamentos em volta para eles ficarem mais distantes de pecar. Então, por exemplo, tinha lá o mandamento de guardar o sábado. O que os judeus faziam? Colocava mandamentos em volta para eles ficarem mais longe de quebrar o sábado. Então, os caras colocavam limite de passos para ele dar num dia. Eles colocavam esse limite por quê? Com o objetivo de ficarem mais distantes de pecar. Porque se ele tem um limite, ele não vai passar daquele limite, não corre o risco de pecar. Essa era a ideia. Por exemplo, tinha um mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí o que os judeus faziam? Criava um mandamento em torno dele. Aí falava assim, ó, não vamos mais mencionar o nome de Deus. Toda vez que a gente vê o nome de Deus em hebraico, tetragrama, né? Yod, Re, Vav, Re lá, a gente não vai mencionar o nome de Deus. A gente vai mencionar a palavra Adonai, que quer dizer Senhor. Então, toda vez que o judeu viu o nome de Deus, ele não mencionava o nome de Deus, ele mencionava a palavra Adonai, que era Senhor. Por que eles mencionavam o Senhor e não liam o nome de Deus? Para não correr o risco de mencionar em vão o nome de Deus. Se eu não menciono, obviamente eu não vou mencionar em vão, porque eu não vou mencionar ele nunca. Então, os judeus, eles tinham boas intenções ao criar essas leis que protegiam os mandamentos. O problema é que estas leis, tá, escrita aí no Talmud, especialmente aí, né, no Midrash, esses comentários, esses livros de orações, eles começaram a ser entendidos como lei de Deus. Essas explicações, elas saíram de um status de leis humanas para ajudar ele na guarda do mandamento, saiu desse status para se tornar leis de Deus mesmo, na concepção deles. De modo que eles criavam algumas leis em relação ao sábado que não tinha a ver com o que Deus havia falado. Por exemplo, para o judeu, não se podia caminhar mais que 888 metros no sábado. Onde isso está na Bíblia? Não existe.
Era, na realidade, uma lei que eles criaram. Mas se qualquer pessoa começasse a andar mais que 800 quilômetros, alguém fosse andar 1 quilômetro, aí o judeu já começava a achar estranho. Mas você não está guardando a lei direito e tudo mais. Essa era a problemática. Eles criaram leis sobre guarda do sábado que não estão na Bíblia. Não existe na Bíblia. Outra lei que eles criaram, por exemplo, é que não podia cuspir no chão no sábado. Por quê? Porque ele podia regar uma planta, isso era um trabalho e tal. Então Jesus vinha diametralmente oposto a esses mandamentos exagerados, fantasiosos. Por exemplo, em certa cura, Jesus esperou o sábado, quando chegou no sábado encontrou um cego. O que Jesus fez para curar o cego? Podia muito bem colocar a mão sobre o cego e falar assim, vai meu filho, começa a ver. Mas Jesus não fez isso. Olha o que Jesus fez. Cuspiu no chão, fez barro e passou o barro nos olhos dos discípulos, do cego. E mandou o cego se lavar. Por que Jesus cuspiu no chão para curar, para fazer um barro e curar o camarada? Se era só Jesus tocar ou falar e o camarada voltaria a ver, como ele fez em vários casos. Jesus estava batendo de frente com essas leis que os judeus criaram, leis humanas, que não tem nada a ver com a lei de Deus. E agora, o camarada que lavou o rosto foi curado, passou a ver. Então, eles não podiam dizer que Jesus era pecador, por quê? Porque Deus não ouve pecadores. Ora, se Jesus curou o homem, ele não era um pecador. Ou seja, as pessoas começavam a olhar com desconfiança essas leis que eles inventaram, e esse era o propósito de Jesus, de ir contra as leis sabáticas, mas não da palavra de Deus, mas as leis sabáticas desses livros judaicos, que ensinava absurdos. Jesus ele não quebrava o sábado, de acordo com a lei de Deus, mas ele quebrava o sábado de acordo com os exageros dessas leis de homens. A Bíblia explica isso. Olha só esse verso aqui. Os judeus eles criavam leis em torno da lei, mas esses mandamentos, com boa intenção, chegaram a ocupar um status de lei de Deus. E esse era o problema. Olha só o que diz Lucas 4, verso 16. Não é Lucas 4 isso aqui não. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Era contra isso que Jesus estava contra. De modo que, quando diz Jesus transgredir o sábado, não é que ele quebrava a lei de Deus. Ele transgredia o sábado de acordo com a cultura judaica, com os mandamentos que eles criaram em torno da lei de Deus. Mateus 15:8 aí, né? Obrigado, Brunão. Mateus 15:8 é esse último texto aí que eu acabei de mostrar aí, né? Tem outros evangelhos também, né? Me honram com os lábios, meu coração está longe de mim, e em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Então, queridos, é sobre isso que o texto lá estava falando, tá? Vamos lá, prosseguir aqui com mais Lucas 4,16, né? Confirma isso, que Jesus tinha o costume de guardar o sábado, né? E se quebrasse, ele seria um pecador. Outra pergunta aqui. O sacerdote viola o sábado e fica sem culpa. Isso aqui é sério. Mateus 12, do 1 ao 15. Né? Naquele tempo, Jesus passou pelas searas e um sábado, os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Grava isso aqui, ó. Os seus discípulos tendo fome. Grava isso aí. Começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe a Jesus. É assim, ó, quando o problema era com Jesus, os fariseus procuravam os discípulos. E quando os problemas eram com os discípulos, os fariseus procuravam Jesus, porque eles buscavam colocar um contra o outro. Você vai ver o seguinte, eles disseram assim, e o que os teus discípulos fazem, o que não é lícito fazer num sábado? Vamos lá.
que quer dizer a palavra lícito? É importante. A palavra lícito quer dizer estar de acordo com a lei, tá? Então, lícito é estar de acordo com a lei. Você precisa saber se está de acordo com a lei ou não. Então, eles perguntaram para Jesus, mestre, está de acordo com a lei ah, esses discípulos aí colherem espigas, né, no sábado? Eles estão fazendo essa pergunta aí. E nessa que eles estão fazendo este questionamento para Jesus, Jesus ele vai responder de uma forma, falando de Davi e falando dos sacerdotes que no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Esse é o contexto aí. Né? Agora, onde está escrito que não podia colher no sábado? Isso aí era uma verdade. A lei de Deus ela mencionava. Não era dia para se fazer colheita. Ok? Não era dia para se fazer colheita, de fato. Mas os discípulos mencionam ali no texto que eles estavam com fome. E isso vai fazer toda a diferença do caso. Eu não vou tratar da fome deles agora. Eu vou tratar primeiro do caso de Davi. Por que ele mencionou o caso de Davi e depois o caso dos sacerdotes aqui, ó? Não leste, não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Olha aí de novo. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse que eu quero, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis a inocentes. Cristo diz que os discípulos não tinham culpa, eles eram inocentes. E tinha alguma coisa a ver com misericórdia e não sacrifício. Vamos lá entender. Porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. E aí, eu cortei acho que um pedaço aqui, né? Os homens começaram a procurar Jesus para o matarem, né? E Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões. E ele curou a todos. Mesmo assim, não deixou de curar no dia de sábado, né? Eu quero fazer um adendo aqui. Há adventistas, há líderes, até mesmo pastores, que defendem a ideia de que o pessoal da área da saúde, eles não podem trabalhar no sábado. Amigos, o livro Desejado de Todas as Nações, capítulo, se não me engano, Tanque de Betesda, e outros textos, mostra que isso não tem nada a ver. Ele diz assim, que o servo de Deus será culpado se não aliviar a dor de alguém no dia de sábado. Então, o sábado é dia de aliviar a dor, dia de curar pessoas como Cristo curou. Ô, Éder, mas aí é o trabalho dos médicos. Ok, o pastor também não trabalha? Trabalha. Né? De acordo com a Bíblia, esses serviços essenciais, não os que o governo meramente diz essencial, tá? Mas esses serviços que são verdadeiramente essenciais à vida, a Bíblia é a favor que funcione. O livro Temperança, ele menciona, por exemplo, o caso de um médico que trabalha no sábado. O que ele deve fazer? Ele deve trabalhar no sábado, aliviando as dores. O que pode ser adiado, ele adia. O que não pode ser adiado, ele trata, diz o texto, e diz que o dinheiro que ele recebe não é dele. Ele deve devolver esse dinheiro na igreja para que se faça um caixa para ajudar os necessitados que precisam de médico ali e não tem condições de pagar no hospital. Então, entenda, os testemunhos dizem que o cara pode trabalhar, sim, como Jesus trabalhou, aliviando a cura no dia de sábado, só que no dia que ele fizer isso, o dinheiro não é dele, ele deve trabalhar de graça para ajudar o próximo. Então, essa é a orientação de Deus para esses serviços essenciais aí. É lógico que há uma briga muito grande e tal, não, mas tem muita gente que vai escolher a área da saúde para se livrar da questão do sábado aí.
E isso é verdade também. Mas eu não tenho nada a ver com a escolha do outro, né? Não tenho nada a ver com a escolha do outro. O que eu tenho a ver é comigo com Deus. Eu não posso agora condenar o que Deus não condenou, né? Não posso condenar. Quem julga nesse caso é Deus, com certeza. Tá dentro do coração, né? É assim também, por exemplo, a igreja adventista, os pastores, eles não ganham muito dinheiro, né? O pastor adventista, ou ele já era rico, ou ele não vai ser rico. Mas o pastor adventista, ele vive bem, porque a igreja respalda, paga ele o aluguel, paga ele médico, cuida bem da família pastoral, né? Então, o pastor, ele é bem cuidado na igreja adventista. Não vai ser rico, mas também não vai viver mal, ele vai viver bem. E aí tem aquele cara que não sabe fazer nada da vida, ele fala, eu vou fazer teologia para ser pastor. Ué, então vamos proibir agora o curso de teologia, porque algumas pessoas escolhem, por motivos errados, ser pastor? Nada a ver. O problema está com a pessoa, isso é a pessoa e Deus vai cobrar da pessoa, tá? Mas eu, quanto professor, ensino a vocês, amigos, serviços essenciais como esses aí, de hospital, meu irmão, bombeiro, cara, é evidente que eles devem trabalhar, né? Alguns podem até falar, pô, mas e polícia? Amigo, até polícia, tá? Porque com certeza o bandido, se não tiver polícia, ele vai escolher que dia para trabalhar. O bandido vai escolher o sábado. E aí você vai fazer o quê? Né? A hora Jesus que resolve, amigo, vários cristãos foram roubados. Eu mesmo já fui roubado 3 vezes. Então, o próprio Jesus falou, não resistais ao homem perverso, né? Se alguém vier te tomar a túnica, dá-lhe também a capa. O próprio Jesus diz que o crente vai ser roubado. Então a gente não pode pensar desse jeito não, tá? Só que em todos esses casos, segundo as orientações da Bíblia, dos testemunhos, tá? E a Bíblia tem os soldados de Israel, por exemplo, na época de Neemias e Esdras, que guardavam a porta do templo na guarda do sábado. Olha, os caras estavam trabalhando no sábado. Ah, mas isso era o povo de Deus. Cara, não é por aí. Né? São exemplos bíblicos de trabalhos que ocorreram efetivamente e a gente não pode ficar conjecturando, né? Mostra um texto, então, que não pode, né? Então é incoerente. Só pode trabalhar no hospital adventista. Também não tem texto dizendo isso. Não tem texto dizendo isso, né? Mas tem gente que pensa isso e você pode acabar se encontrando, mas eu digo para você já que não tem respaldo, tá? Nesses aspectos aí. Mas voltando lá, né? Jesus curou todas as pessoas e o nosso pensamento aqui é saber sobre Davi e sobre os sacerdotes trabalhar no templo e ficar sem culpa. Vamos lá. Davi comeu o que não era lícito, o que não estava de acordo com a lei, ou seja, a lei não especificava que aquela comida era para pessoas comuns. Aquele pão era para o sacerdote, dizia a lei. Embora a lei também não dissesse, se alguém comer, vai morrer, coisa tipo, a lei não dizia isso. Só dizia que o pão era o sacerdote, então não estava na lei prescrito. E Davi, nesse momento, se você estuda a história, o rei Saul se propôs matá-lo. E ele teve que fugir dali. Então, veja, Davi e seus homens estavam fugindo para não perderem a vida, é um caso de vida ou morte. E Davi e seus homens estavam com fome, porque eles fugiram de longa distância e chegaram no templo. E agora, quando chegou no templo, Davi chega para conversar com o sacerdote. E ele não contou exatamente ali o que era, né? Ele falou, olha, estou aqui em uma missão secreta, não posso falar e tal, tudo. Cara, você não tem alguma comida aí para mim? Ele falou, só tem um pão. E como era o dia de sábado, eles estavam fazendo a troca, as trocas dos pães, que fazia a troca dos pães no sábado. Colocava os pães bons, e aqueles pães lá, ou iam ser queimados, ou iam ser dados aos sacerdotes, porque eles pudessem comer com a sua família. Né? E aí, o sacerdote falou, só tem esses pães aqui, então pode pegar esses pães. O sacerdote, que era a autoridade legal ali daquele tempo, ele não viu problema disso por conta da missão especial que ele estava desenvolvendo. E o próprio Jesus não olha isso com condenação. Né? Aconteceu uma desgraça por conta disso, porque Doeg, né, acabou vendo ali Davi conversando com o sacerdote, e Doeg foi o desgraçado que
acabou matando ali uma série de sacerdotes, acho que uns 80 sacerdotes acabaram morrendo, porque esse Doeg era um lambe-bota do rei, né? E aí acabou fazendo essa chacina, essa desgraceira terrível, né? Os caras colocaram os sacerdotes em filia matando os sacerdotes. Coisa triste. Então você percebe que o contexto ali é um contexto diferente. Então, aí Jesus ele fala no final, misericórdia quer e não sacrifício, ou seja, tem misericórdia. Davi estava fugindo para proteger a sua vida de um homem que queria matá-lo injustamente. Chega agora no sábado com fome e fala, deixa morrer. É assim que funciona? Então, não faz sentido ao que Jesus está falando. Então, o dia de sábado é dia, sim, da gente não comprar. Mas se tiver alguém necessitado, alguém com fome, é dia de comprar. Várias vezes apareci, já entrei em padaria para comprar coisa para as pessoas aí, para mendigo. Eu estava procurando uma igreja, tal, parei o carro na frente da padaria, para dar uma olhada no Waze, né? Não, nessa época nem tinha Waze, era guia, né? E aí um mendigo parou e falou, cara, você tem alguma coisa para eu comer? Cara, não tenho não. Abri a porta, fui lá na padaria, estava na padaria, comprei a coisa e dei o pão para ele comer. Agora ele tinha pão para ele comer. Então, Deus quer que no sábado seja feito obras de misericórdia. São 3 coisas, já expliquei para vocês, que é para ser feito no sábado. Que é serviço de amor a Deus, que você vai à igreja, você louva, você medita, você adora, você canta. Então, esse trabalho de amor a Deus. Trabalho de amor ao próximo. Você vai visitar quem está faltoso na igreja, quem está doente, hospital, cadeia, ajudar as pessoas, dar comida para mendigo na rua. É isso que você vai fazer. Né? E vai também, além de ter esse relacionamento ali com o próximo, na igreja, né? Relacionar-se com os irmãos, cantando, louvando, conversando. E também tem aquele terceiro serviço, que é o serviço de estar unido com a família buscando o Senhor. Esse sábado foi o primeiro sábado que eu guardei abençoadamente, porque os outros sábados, nessa pandemia, é muito terrível de guardar dentro de casa e tal, sem nada fazer aquele negócio. Eu peguei a minha família e fui para um parque. E aí foi uma bênção. Nós colocamos uma toalha no chão, e nós sentamos e nós comemos banana, pão, suquinho, um docinho assim de amendoim, sabe? Aqueles amendoins encravadinhos no açúcar. E nós vimos patinhos, vimos peixes, e vimos coisas maravilhosas, e vimos o sol ali, ó, se pôr, e agora levantamos e fomos para casa. Guardamos o sábado, o primeiro sábado que eu considero que foi guardado uma bênção na minha casa. Então, sábado é para essas 3 coisas. Serviço de misericórdia, serviço de amor a Deus, serviço de harmonia com o próximo e tudo mais. O sábado, né, ele não é dia de se colocar as crianças para jogar bola. Não é dia para brincar. É dia para recriar. Tá? Os testemunhos ele menciona isso. Como assim dia para recriar? Você vai tirar aquele dia para ensinar as crianças sobre coisas de Deus. Então faça brincadeiras que sejam recreativas. Vamos fazer o seguinte. Eu quero aqui que vocês busquem na natureza alguma coisa, me montem uma arca de Noé com a coisa da natureza. E as crianças saem correndo lá para buscar, e as crianças vão montar a arca de Noé do jeito que elas acharem. Com papel, com folha, com galho, com tudo lá, e vai mostrar. E você fala disso, você pode mostrar as flores, pode explicar a fotossíntese, pode explicar o sol, pode explicar os rios, pode explicar como aquele pato que está ali na água, como é que são as penas dele, né, que produz uma oleosidade ali debaixo das glândulas que ele fica passando no bico e passa nas penas, e essa glândula que produz óleo, e essa oleosidade ajuda a proteger para que as penas deles fiquem impermeáveis. Então, olha só que coisa fenomenal. É isso que deve ser feito no sábado. Apontar ao Criador, adorar o Criador de maneira devida. Tá? Vamos lá continuar mais. Né? Olha só o contexto dos apóstolos em pregação. Porque aquele contexto em que os apóstolos foram comer espigas era um contexto assim, de pregação. Dá uma olhada no que diz em Marcos 6. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo quanto tinha feito, como que tinha ensinado. E ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque
havia muitos que iam e vinham, e não tinha tempo para comer. E foram a sós num barco, num lugar deserto. Não tinham tempo para comer. Se lembra lá que eu falei da fome? Não tinham tempo para comer. E por que eles não tinham tempo para comer? Porque eles estavam trabalhando para Jesus. Se você verificar os primeiros versos de Marcos 6, você vai verificar que Jesus dispensa os discípulos de dois em dois para eles pregarem o evangelho. E os discípulos saem pregando o evangelho, curando as pessoas, expulsando demônios, e aquelas pessoas vinham, se aglomeravam, os discípulos pregavam um, curavam o outro, e os discípulos não tinham tempo para comer. Então agora, nesses trabalhos, Jesus sai de um lugar com os discípulos e vai para outro. E quando eles estão passando num caminho, eles encontram ali um campo onde tem trigo que está maduro. Era a época da colheita, não tinha ninguém fazendo colheita. Mas era permitido que os pobres passassem e colhessem alguma coisa para que eles pudessem comer. E foi exatamente o que os discípulos fizeram no tempo de trabalho. Então, queridos, eles não estavam fazendo uma colheita porque eles tinham uma plantação e estavam levando para casa. Não era isso. Eles estavam colhendo para ter nutrientes, para continuar trabalhando no serviço de amor à humanidade. Então, isso é legítimo. Ok? Isso nos mostra também que no sábado nós podemos e devemos comer. É até uma bênção, porque dá para toda a família se assentar ao redor da mesa e a gente louvar a Deus e comer uma comida boa. É um dia marcante. O sábado deve ser um dia de que os pais e as mães, as famílias, devem fazer uma comida especial, uma comida diferente. Nesse sábado, na minha família, foi lanche, uma comida diferente. E marcou as crianças mais do que se elas tivessem ficado em casa. Guardamos o sábado de verdade. E eu oriento vocês, guardem o sábado. Procurem um parque próximo aí de vocês, no meio do mato, para que vocês possam adorar a Deus de modo coerente, do modo que Deus ele se sinta parte da sua família, porque você o trouxe para estar contigo e com a sua família. Ok? Então, esse era o contexto que Jesus falou na questão de Davi. Os caras estavam trabalhando para Deus, era um caso atípico, correto? E eles estavam trabalhando para Deus, não tinham tempo para comer. E, obviamente, esses discípulos, agora que encontraram no meio do caminho algo para comer, pegaram ali um pouquinho das espigas, tanto que é um negócio horrível, né? O grãozinho do trigo é duro, é tipo arroz cru, né? E os camaradas foram, colocaram aquilo na boca, e esse foi o momento em que Cristo disse que eles eram inocentes por ter feito aquilo. Tá? Vamos pensar num outro caso hipotético aqui. Um outro caso hipotético. Vamos pensar aqui numa viagem que você vai fazer. Tá? Uma viagem que você vai fazer. Nessa viagem, você vai para um lugar distante. Você vai para Goiás. E seu objetivo é chegar lá sexta-feira de manhã. Alugar um quarto no hotel, ou chegar na casa de uma família, alguma coisa do tipo. Seu objetivo, então, é chegar antes do sábado, né? Nem estar viajando no sábado. Né? O sábado também não é dia para viagens. O sábado é dia para viagens, a menos que você vá desenvolver um trabalho para Deus. Né? E aí, você foi fazer essa viagem, tá tranquilo. Só que o que acontece? Na sexta-feira, antes de você chegar até o seu destino, seu carro quebra na estrada. E agora você está a alguns quilômetros do seu destino. E aí o que acontece? Até que tudo se resolva, você chega na cidade num sábado. Sua família, que pensava que ia chegar na cidade para almoçar, está com fome. Não é errado comprar algo e comer, mitigar a fome. Porque não trata-se de uma coisa de responsabilidade. Trata de um acidente de percurso. São esses casos atípicos que Cristo fala, amigo, o negócio é misericórdia e não sacrifício. Agora, se você tem plena possibilidade de fazer, de guardar, de preparar seu alimento, de estar pronto e tudo mais, e você não se prepara, aí você é culpado. Vamos prosseguir mais aqui, continuando aqui nessas observações, que agora falta do sacerdote, né? Não, eu não falei do sacerdote. Vamos falar do sacerdote aqui, né? Que está no verso anterior aqui, né? Deixa eu pegar aqui o do sacerdote. Está aqui, ó.
Os sacerdotes violam o templo, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa. Como assim que os sacerdotes no templo violam o sábado? Queridos, o sábado, dia de guarda, obviamente, deve cessar todo o trabalho remunerado. Mas o que acontece? Acontece que o sacerdote não pode deixar de trabalhar no sábado. Eram os dias mais importantes da adoração, era o sábado. Eram os dias que mais o sacerdote tinha envolvimento com as coisas de Deus e com a intercessão, com a vinda do povo que saía do trabalho, agora tinha como sacrificar e tudo mais. Então, o sacerdote tinha todo um trabalho a desenvolver ali no templo. Então, a Bíblia está dizendo que os sacerdotes violavam o sábado porque eles trabalhavam no dia de sábado. Só que por que eles ficavam sem culpa? Exatamente porque o trabalho que eles desenvolviam no sábado era o trabalho de Deus. Ou seja, não era um trabalho condenado. E Jesus usou aquilo naquele contexto para dizer para os fariseus: os meus discípulos estão trabalhando para Deus. Então eles podem violar o sábado, né, assim, desenvolver o trabalho, ou comer ali, que eles estavam acusando, e ficam sem culpa. Por quê? Porque o que eles estão se envolvendo não é um serviço de brincadeira, eles estão se envolvendo no trabalho de Deus para ajudar as pessoas. Até aí tudo bem? Espero que sim. Vamos lá prosseguir aqui. Ver um outro texto aqui em relação a essa questão do sábado. Ah, tá, da ovelha aqui, né? E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Está de acordo com a lei curar nos sábados? Queridos, a lei nem a do judeu e nem a da Bíblia respondiam essa pergunta: se podia curar no sábado ou não. Mas os fariseus, no preconceito deles, achavam, né, não pode curar no sábado. Essa era a ideia. Então a lei não especificava se pode curar, se não pode. Porque ninguém tinha poder de fazer milagres como Jesus e acabar curando uma pessoa. Então a lei não previa, isso era um caso que não era previsto na lei. Então eles estavam perguntando para ter o que acusar. E aí Jesus respondeu para eles assim: olha que fenomenal a resposta. É lícito curar no sábado? Ele diz: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? A pergunta é retórica, já vem com a resposta. Está dizendo que nenhum deles. Se a ovelha caísse, todos eles iam lá ajudar a ovelha. Aí ele diz: pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É, por consequência, lícito, de acordo com a lei, fazer o bem ao sábado. Queridos, fantástico. E Jesus diz pra gente que é certo fazer o bem no sábado. É aquilo que eu estava falando para vocês de amor ao próximo. O sábado é o dia de fazer o bem. Não é dia de eu estar preparando minha comida ali, eu tenho que me preparar antes. Mas se de repente eu recebo, sei lá, mendigos. Minhas filhas vão para a rua e acaba trazendo alguns mendigos e não tem comida ali pronta para eles. No sábado eu vou cozinhar para eles. Vou fazer a comida para eles. E vou comer com eles sem culpa. Por quê? Porque eu tirei o dia para fazer o bem. Essa é a orientação de Deus. Quando ele fala da ovelha. Então, o trabalho que Deus quer no sábado é que se faça o bem. Jesus fez o bem. Ele não estava trabalhando para ganhar dinheiro. Fez o bem. Vamos lá, prosseguindo aqui mais. Uma falácia aí. A lei durou até João. Está lá, o texto está escrito aí. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, que emprega a força e tudo mais. Eles querem dizer com esse texto aí, alguns querem dizer, alguns, né? Que a lei foi abolida. Mas isso é absurdo.
Quando ele fala dessa lei, ele está se referindo da lei de cerimônias que anunciava o Messias e dos profetas que falavam do Messias. Vamos lá dar uma olhada para a gente entender todo o texto. Agora você vai ler todo o texto com o texto. Ó. A lei e os profetas duraram até João. Algumas versões diz profetizaram até João. Tá? Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega a força para entrar nele. Agora, olha só que coisa interessante, como o texto não é contra a lei, dizendo que a lei acabou. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ele está dizendo que a lei não passou nada. O que ele quis dizer, então, que a lei e os profetas duraram até João? A tradução melhor, o sentido é profetizaram. Por que profetizaram é o melhor? Olha só qual é a ideia. Os profetas todos anunciaram o Messias que viria. E João Batista foi o último deles a anunciar que o Messias viria. Eis que vem aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias. Ele era a voz que clama no deserto. Então, a lei que anunciava, né, essas profecias que anunciavam que viria o Messias, o último profeta a falar do Messias foi João, porque depois de João já veio o Messias. É isso que o texto está dizendo. E o texto não é contra a lei, pelo contrário, ele é a favor da lei. Tanto que ele repete que não vai cair nada da lei, como ele disse aqui no texto, nada da lei vai passar. E diz qualquer mulher que deixa a casa com outra adultera, né? Deixa a casa com outra adultera. E aquele que casa com a repudiada pelo marido adultera também. O que ele está falando? É o sétimo mandamento da lei. Ele está reafirmando a lei. O texto não fala contra a lei. Tá? Jesus estava, na realidade, dizendo que as profecias que anunciavam o Messias perduraram até João. Profetizaram ou perduraram até João. Um meio de dizer que ele próprio era o Messias. Nada a ver com acabar com a lei, como demonstra a continuação do texto, que diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Né? Os discípulos de Cristo não guardaram o sábado. E só passaram em Atos 15 algumas mensagens essenciais que não incluíam a lei. De fato, em Atos 15 ali não cita que eles transmitiram os 10 mandamentos ao povo. Mas é certo que eles fizeram isso, por outras evidências. Quais evidências? Primeiro aí, ó. Vamos ver a evidência de Jesus. Jesus falou sobre o sábado, sobre a guarda do sábado, pelo menos 40 anos após a sua morte. Então, ou seja, depois que Jesus morreu, pelo menos 40 anos depois, aí, por volta do ano 70, teria a guarda do sábado. Olha só o que ele fala. Falando sobre a destruição de Jerusalém e o fim do mundo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, na grande tribulação. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de ver. Essa profecia é dupla. Ela tem o primeiro cumprimento no ano 70 e o último no final, que é a grande tribulação. Mas o que é interessante é que vamos colocar para o tempo mais curto, que é o ano 70. Jesus, então, fala da guarda do sábado depois de sua morte. Olha lá. Orai para que a vossa fuga aconteça no inverno e nem no sábado. Mas a fuga aconteceu no ano 70. Então ele estava dizendo que depois que ele morrer, passaria ainda mais 40 anos para que ocorresse esse evento. Então aqui fica muito claro da guarda do sábado por volta do ano 70. Sem contar que essa grande tribulação também fala do final. Então está falando da guarda do sábado, que a gente tem que orar para que a nossa fuga não se dê no inverno, porque a gente vai fugir e vai ter que morar, às vezes, no meio do mato, e lá é frio. E nem no sábado, para que o espírito do sábado não seja quebrado, entre aquele espírito de aflição, preocupação e tudo mais. Né? Maria e as outras discípulas de Jesus guardaram o sábado após a morte de Jesus. E Maria era mãe de Jesus. Será que Jesus não contou para ela que ele aboliu o sábado? Olha lá o texto. Ó. Era o dia da preparação e ia começar o sábado. As mulheres que tinham vindo
da Galileia com Jesus, viram o túmulo e como o corpo for ali depositado. Dia da preparação é sexta-feira. E ia começar o sábado, o sol estava para se pôr. Então, se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Elas guardaram o sábado depois da morte de Jesus. Se Jesus tivesse dito que a morte dele abolia o sábado, elas não teriam guardado. E essa aqui é Maria, a mãe dele, passou a vida toda com ele. Então, a gente vê aqui discípulos aqui guardando o sábado. Há vários textos, tá? No Novo Testamento, mostrando que os discípulos assim o fizeram. Se vocês olhar, por exemplo, em Atos, vamos pegar Atos aqui, deixa eu ver, Atos 19, eu acho que fala, Atos 18, 19, Atos 17, vamos pegar o Atos 17. Ó, Atos 17, verso 1 e 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. Paulo, como tinha costume, foi ter com eles, e por 3 sábados discutiu com eles sobre as Escrituras. De novo, aqui nós temos aquele aposto explicativo. E ele diz assim, ó, Paulo, como tinha costume, foi ter com eles. Foi ter com eles quem? Com os judeus. Ele ia na igreja dos judeus, meu irmão, no sábado. E se ele está na igreja, ele está guardando o sábado, gente, não está trabalhando. Paulo fazia tenda. Não estava trabalhando, estava indo ao templo para conversar. Isso aqui, então, uma evidência de sábado guardado. Não somente nesse mesmo capítulo, mais para baixo, você vai verificar que Paulo, ele passa ali nesse lugar aí uns 2 anos. E aí você vê essa questão da guarda do sábado. Então tem vários textos ali que você vai poder verificar os apóstolos aí guardando o sábado. Tem aquele encontro que ele teve com Lídia, né? O encontro de Paulo com Lídia foi no sábado. E diz a Bíblia que ele buscou um lugar. É Atos 16, tá bom? Abrem em Atos 16 para vocês verem isso. Atos 16. Olha lá o que fala. Verso 13 em diante. No dia de sábado, fomos fora das portas. Se trabalha a gente dentro da cidade. Por que ele foi fora das portas? Para buscar um lugar de natureza. Fomos fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. Aí certa mulher, chamada Lídia, tudo mais, tudo ele pregou. Então ele estava guardando o sábado, ele buscou sair da cidade exatamente para guardar o sábado, porque trabalho era dentro da cidade. E eles buscaram um lugar para oração, para comungar com Deus. Né? Então, queridos, a gente verifica aí essa questão da guarda do sábado. Você vai ver a questão da guarda do sábado também ainda, quando a gente vê o decreto de Constantino. Ora, se todo mundo guardasse domingo, não haveria necessidade de ele fazer um decreto obrigando a guarda do domingo em todo o império. É que as coisas não eram de fato assim. O próprio Jesus tinha falado em Mateus 5, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim para abolir, eu vim para cumprir. Até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. O céu e a terra não passou, então a lei continua inteira. Nós vimos Atanásio falando sobre guarda do sábado. Veja, o ano 298 a 333 é a vida dele. Reunimos-nos no dia de sábado, não porque estejamos infectados de judaísmo. Lembra lá que guardar sábado era uma forma de identificar que o cara era judeu? E aí os romanos perseguiam? Então Atanásio está escrevendo, não, guardamos o sábado não é porque somos judeus. Achegamos-nos ao sábado para adorar a Cristo, o Senhor do sábado. Olha que coisa tremenda. Guarda de sábado já. 354, 430 aí, ó. Neste dia, que é sábado, costumam se reunir-se, na maior parte, os desejosos da palavra de Deus. Ó, quem desejava
da palavra de Deus se reunia no sábado. Em alguns lugares, a comunhão ocorre diariamente. Em outros, somente aos sábados. Em outros, somente no domingo. Exatamente por conta daquela questão aí da perseguição aos judeus. Conquanto, né, Sócrates aí, o eclesiástico, não é o Sócrates grego, não, é o outro Sócrates, conquanto quase todas as igrejas do mundo celebrassem os sacramentos aos sábados, veja, quase todas as igrejas do mundo celebrassem os sacramentos aos sábados, cada semana, os cristãos de Alexandria e de Roma, por causa de alguma antiga tradição, deixaram de fazer isso. É lógico, a tradição era a perseguição. A tradição implantou. Sábado é dia de visitar, foi o dia que nós visitamos lá uma amiga nossa surda, né? Denise. Fomos visitar aqui os idosos. Então, sábado é dia para essas coisas. Queridos, eu acredito que ficou claro aí em relação ao que devemos fazer, o que não devemos fazer, pelo menos grosso modo. E vocês têm nesse momento aí a oportunidade para fazer as perguntas de vocês. Weller, Pois não. uma pergunta. Boa noite a todos. É, caso eu hoje eu sou guardador do sábado, graças a Deus hoje eu estou guardando o sábado, né? É, caso familiares, eu faço as coisas que eu tenho que fazer toda a semana. Na sexta, antes do pôr do sol, estou feito ali no meu jantar, né? Que isso aí é minha esposa, para o sábado e para o domingo acontece, né? Mas caso eu receba a família no sábado em casa, familiar, amigo, algo assim. E acontece, vamos dizer assim, que o alimento não dê para todos. Eu estaria quebrando a lei caso eu fosse fazer um arroz a mais ou comprar algo a mais. Vamos lá, queridos. Eu sugeriria que você fizesse todo o esforço para não comprar. Mas se não tem, terá que comprar. É complicado, né? Nesses aspectos. Por isso é importante já combinar com os familiares de antemão. Mas perante Deus não é assim. Como eu acabei de dizer para vocês. O sábado é um dia de misericórdia. Tem uns familiares que não são da fé, não entendem esse processo. E os camaradas vêm lá naquele dia sem avisar e coisa do tipo. Amigo, misericórdia quer e não sacrifício. Você está guardando o sábado. Conversa com Deus, Senhor. Os caras chegaram aí, ó, não tem nada. Eu preciso de comprar alguma coisinha assim. Perdoa aí, viu? E me usa para que eu possa falar do amor de Deus para eles. E orando assim, meu irmão, Deus vai estar com você ali naquela confecção de alimento e vai estar com você na sua conversa, para que você, de alguma maneira, toque o coração dos seus familiares com a palavra de Deus. Amém. Mais alguma pergunta aí? Eu não sei se você tratou daqueles textos, né, meio difíceis, ou se vai tratar ainda, tipo Colossenses e tal, ninguém vos julgueis pelos meus sábados e etc., ou se vai tratar mais para frente? Eu acho que eu tratei isso no estudo passado, não foi? Mas vamos lá. Não, eu não consegui participar, mas beleza. Tá Pode bom, deixar. vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículo. Vou mostrar você porque está saindo seu áudio aqui. Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17, é um texto interessante. Vamos lá. Colossenses 2, versos 16 e 17. Olha o que diz aí. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, ou por causa de dia de festas, lua nova ou sábados. Estas coisas são sombras das coisas futuras. A realidade, porém, se encontra em Cristo. O texto parece que foi feito para adventistas do sétimo dia. Porque o texto está dizendo assim, ó, ninguém vos julgue pelo comer e pelo beber. Ora, então E tá. ainda diz que é sombra, né? Se diz que é sombra, é algo que seja passado. Não, diz assim, ninguém vos julgue pelo comer e beber, é que é o seguinte, o adventista é que tem esse negócio de não comer aquilo, não come isso.
e ainda junta o sábado. Será que ele está falando para a gente que não é certo a gente então guardar o sábado e tudo mais? Tudo não. Queridos, os profetas do Novo Testamento muitas vezes escrevem os seus textos parafraseando textos do Antigo Testamento. Por exemplo, se você for lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, vai falar da chave de Davi, que abre, ninguém fecha, fecha, ninguém abre. Esse texto é a repetição do texto de Isaías 22, 22. Ou seja, ele, para escrever o seu texto, ele retoma contextos do Antigo Testamento. Quando você vê lá João escrevendo o livro selado, que tem 7 selos, né? E o livro é escrito por dentro e por fora e tal. Amigos, você vai ver isso em Ezequiel. Ezequiel, ele vai trabalhar essa ideia da compra da Ezequiel ou Jeremias? Ezequiel 3, né? Ele vai trabalhar essa ideia de compra de terra, que tinha lá o livro com 7 selos. Então, os profetas, eles usam, muitas vezes, o texto correspondente no Antigo Testamento. Isso nos ajuda a gente a entender. Que texto que Paulo utilizou para escrever esse texto de Colossenses 2, versículo 16 e 17, que mostra que a lei é meio que passageira, né? Os sábados, dias de festa, as ruas novas e tudo mais, como sombras. É Oséias, capítulo 2, verso 11. Esse é o texto que Paulo usou, e você pode abrir em Oséias 2 e fazer a comparação entre Oséias 2 e Colossenses. Olha só o que diz aqui em Oséias 2:11. Farei cessar, farei acabar todo o seu gozo, suas festas, suas luas novas e seus sábados e todas as suas solenidades. Nossa, o texto tem um paralelo tremendo, olha só. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. E comida e bebida era um meio da gente se sentir felizes, né? Porque ali o texto começa dizendo pelo seu gozo. E a gente se alegrava, né? Eles falavam, tem que se alegrar perante o Senhor. Quando era para comer a Páscoa, que era para se alegrar perante o Senhor, na época ali da reconstrução do templo, eles choravam porque o templo não era igual. Eles falavam, não é hora de chorar, é hora de comer com alegria. Que a comida e a bebida deles tinha a ver com alegria, era para fazer com alegria, porque ela representava a salvação, então não podia ter tristeza. Aí ele fala, suas festas, e aí ele menciona aqui, ó, por causa de dia de festa. Aí ele menciona aqui em Oséias, suas luas novas, logo em seguida ele menciona a lua nova. E depois ele fala dos sábados, e logo em seguida ele fala dos sábados. Ou seja, o texto espelho, o texto base que Paulo está tomando é o texto do Antigo Testamento de Oséias, capítulo 2, versículo 11. E do que Oséias está falando? Quando se trata do contexto de Oséias, ele fala que os sábados serão abolidos. Mas ele usa um pronome adjetivo, tá? Que seria pronome possessivo se estivesse distante, mas é um pronome adjetivo, seus. Tá? Ele diz, seus sábados serão abolidos. De modo que, se este aqui é o texto espelho de Oséias, é o texto espelho de Paulo, mesmo que não tenha seus aqui em Colossenses 2, eu sei que é os seus sábados, porque Oséias, que é mais detalhado, foi o texto que Paulo tomou por base. Ele diz que os seus sábados vão passar. Agora, quais sábados pertenciam ao povo de Israel? Queridos, os sábados que pertenciam ao povo de Israel eram os sábados cerimoniais, que Deus chamava de seus sábados ou vossos sábados. Vamos confirmar isso em Levítico, capítulo 23. Levítico 23. Versículo 27 em diante vai falar do dia da expiação. Ele diz assim, ó, ao dia 10 do 7º mês será o dia da expiação. O dia da expiação era tipo o dia 10 do 7º mês. Vamos pensar que é dia 10 de setembro. Então era o dia da expiação.
tereis santa convocação, afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Essa santa convocação, que ele está falando das suas solenidades, lá de Oséias 2:11, é essas santas convocações. Santa convocação, o cara não podia ir trabalhar, não podia ir para o campo, não podia ir para lugar nenhum, mesmo que fosse segunda-feira. Ele tinha que ir ao templo, que era uma santa convocação, todo o povo deveria se reunir. E a expiação, todo o povo deveria se reunir em torno do santuário. Era um jejum sério lá e tal, o povo ficava com o rosto em terra, até o sacerdote sair de lá do santuário. Como eles não trabalhavam, essa festa cerimonial era chamada de Shabat, porque a palavra Shabat, ela significa descanso, repouso, cessar. Então, existia mais de um tipo de sábado. Os feriados de Israel, como eles não trabalhavam, também era chamado de sábado. E tinha pelo menos 7, que era os da Páscoa, tinha 2, Páscoa e Pães Asmos. Aí tinha a festa das primícias, depois tinha festa dos tabernáculos, que eles guardavam 7 sábados, e o 50º dia era o dia da Pentecostes, que era um sábado. Nós vemos também a festa das trombetas, nós vemos também, que era um sábado, nós vemos a festa da expiação, que a gente está vendo agora, e a festa dos tabernáculos, que tinha 2 sábados também, no começo e no final. Olha só a continuação do texto, ó, verso 28. Neste dia, nenhuma obra servil fareis. Se eles não trabalhavam, era sábado, era Shabat. Mas não era o sábado semanal, era diferente. Então existia um tipo de sábado diferente, que era de cerimônias. É esse que Deus chama de seus. Quer ver? Dá uma olhada agora no verso 31 e 32. Nenhum trabalho fareis, é estatuto perpétuo nas vossas gerações, em todas as vossas casas. Sábado de descanso solene vos será. Veja, ele chama o dia da expiação de sábado. E aí ele fala, afligireis as vossas almas. Ao 9 do mês, de uma tarde até outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Ou seja, quando ele fala de 9 do mês, ele está se referindo ao dia da expiação. Então não era o sábado semanal, era o sábado da expiação, que podia cair numa segunda-feira, mas era chamado de sábado porque eles não trabalhavam. E daqui também é que sai a ideia da gente guardar o sábado de pôr do sol a pôr do sol. Porque um dia para Israel começava quando o sol se punha. Né? Então é bem interessante esse aspecto aqui. Então, veja que ele fala que a expiação é vosso sábado. Ó. Vosso sábado é sábado de Israel, não é o sábado de Deus. Então, quando ele fala em Oséias, seus sábados, ele está falando do sábado de Israel, que era o sábado cerimoniais. Celebrareis o vosso sábado, os vossos sábados. Só que agora, como é que Deus chama o sábado dos 10 mandamentos? Ele usa outro tipo de pronome, que não é seus. Ele usa o pronome meus. Êxodo 31. Êxodo 31. Ele diz assim, ó. Dize mais o Senhor a Moisés. Dize aos filhos de Israel, certamente guardareis os meus sábados. Olha aí, Deus mandando guardar os meus sábados. Mudou o pronome. E você pode ver que não tem nada de festa, não tem nada de lua nova, não tem nada de sacrifício, tem nada de comida e bebida, porque o sábado é para você guardar triste, comendo ou não comendo. Ou feliz. Ele não depende disso. Olha o que diz aqui, guardareis meus sábados. Isso é um sinal para vós em vossas gerações. Verso 14. Portanto, guardareis o sábado, que é santo para vós. Aquele que o profanar será morto. Qualquer que nele fizer algum trabalho será exterminado no meio do seu povo. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado de descanso solene, santo ao Senhor. Qualquer que fizer no dia de sábado algum trabalho, certamente será morto. Então, olha só a coisa interessante. Ele fala do sábado semanal. E a prova disso é o verso 18. Olha o que ele diz. O verso 17 ele fala, né? Porque ele fez os céus e a terra, nem no 7º dia descansou. Por isso que é para guardar. O verso 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele tábuas dos testemunhos, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. De modo que o sábado dos 10 mandamentos é chamado de meus e não seus. Se você vai para Ezequiel, capítulo 20, verso 12, verso 20, você vai ver Deus falando de novo que o sábado é os meus sábados. E ele manda guardar. E quando ele fala de Israel, ele fala vossos sábados e ele diz que é para abolir. Sendo assim, o contexto de Colossenses 2 é a discussão de Paulo em todo o Novo Testamento.
No livro de Atos inteiro, ele discutiu com os judeus que queriam fazer circuncisão e guardar a lei cerimonial para serem salvos. E Paulo dizia que não era só pelo sacrifício de Cristo. Ele estava discutindo com os judaizantes aqui. Então ele está falando contra a lei cerimonial. Um outro ponto que a gente verifica que ele está falando da lei cerimonial é que Colossenses 2, nos versos anteriores ali, por exemplo, ele começa a falar contra as filosofias. Tende cuidados para que ninguém vos enrede com suas filosofias e tudo mais. E sutilezas, segundo a tradição dos homens, não segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quem são esses camaradas? Eram os judaizantes que iam contra a ideia de uma salvação pela graça por meio da fé. Aí ele fala assim, no verso 11, verso 10, quer dizer, e recebeste plenitude em Cristo, que é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fostes circuncidados. O que Paulo está atacando? A circuncisão. Em Jesus eu fui circuncidado. Ele está dizendo, não preciso fazer mais circuncisão. Continuação. Não com a circuncisão feita por mãos, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão de Cristo agora, se for circuncidado. Não tem mais aquela da carne, é o que ele está falando. Tendo sido sepultados com ele no batismo, nele também ressurgimos pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E vós que andáveis mortos em vossos pecados, na incircuncisão de vossa carne, é o contexto da lei cerimonial. Quem era circunciso? O que Cristo fez? Verso 14. Ele riscou esse escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, e cravou na cruz. Que lei que Jesus cravou na cruz? Daniel, capítulo 9, você vai ver que na metade da semana ele fez cessar os sacrifícios. E o verso anterior mostra que ele morreu depois disso. Então, foi na metade da semana profética, das 2.300 manhãs, a última semana, no ano 31, Cristo morre, cessando o sacrifício. O véu do santuário se rasgou, abolindo a lei cerimonial. De modo que essa lei de comidas, bebidas, tinha comida? Lógico que tinha comida. Festas, pães, asmos, você tem que comer só isso, não pode beber bebida fermentada. Era todo um trabalho que eles tinham que fazer. Comer os sacrifícios aí e tudo mais. Ok, Tânia, sem problema. Nós temos também, ainda como evidência para colaborar nesse aspecto, a palavra ordenanças do verso 14. A palavra os ordenanças. Lei que trata de ordenanças, não é? Se você for para Efésios, você vai ver Paulo usando essa mesma lei em Efésios 2, essa mesma palavra ordenanças. Ele vai falar assim no verso 15. A lei dos mandamentos constitui ordenança, Cristo aboliu na sua carne. Verso 14 e 15 ali, de Colossenses 2. Nossa, Cristo aboliu a lei? Aboliu a lei. Que lei? Lei das ordenanças. E que lei de ordenanças eram essas? Verso 11. Portanto, lembrai-vos que outrores eram gentios na carne, chamados incircuncisão, na parte daqueles que se chamam circuncisos, feita pela mão de homens. Naquele tempo estavam sem Cristo, separados do mundo e tudo mais. Esse é o contexto que ele está falando lá em Colossenses também. Está falando da lei cerimonial, que ele menciona a circuncisão. Outra evidência utilizando a palavra ordenanças. Hebreus, capítulo 9. Verso de 1 a 3, ele começa a explicar ali o santuário. E ele continua falando do serviço do santuário em todo o capítulo. No verso 9, ele fala que o santuário e seus sacrifícios eram uma parábola para o tempo presente, no qual se oferece dons, sacrifícios, que não podem aperfeiçoar aquele que presta culto. Ele está falando das ovelhinhas lá, do sacrifício. Olha como é que ele chama os sacrifícios. Verso 10. Não passam de ordenanças de comida, de bebidas e várias abluções impostas até a época de reforma. E a época de reforma foi quando Cristo veio e rasgou o véu do santuário. Essas são as comidas e bebidas que Paulo está falando em Colossenses, capítulo 2, versículo 16 e 17. Outra coisa que dá para você ver, entender que é isso que ele está falando, é o verso 17, que Colossenses 2, 17, diz que essas coisas, essas comidas, bebidas e tudo mais, que tem a ver com a festa cerimonial, e esses sábados, que não eram os sábados da lei dos mandamentos, mas os sábados cerimoniais,
são sombras das coisas futuras. O sábado dos 10 mandamentos não é sombra da coisa futura. Ele é sombra do passado. Ele diz, lembra-te do dia do sábado, porque Deus fez o mundo em 6 dias. É o pretérito perfeito. Foi o que Deus fez, é o passado lá. Os sacrifícios de Cristo é que apontavam para o futuro. Este sábado cerimonial é que apontava para o futuro. Agora, porque tinha sacrifício. Agora que Cristo veio, não há necessidade mais de guardá-lo. Mas, Cristo, depois da sua morte, disse que a gente tinha que orar para que a fuga não se desse no sábado, exatamente porque teria guarda de sábado em tempo posterior. Alguma pergunta? Alguma pergunta mais aí? O Edri, o sábado como o sinal de Deus e o selo de Deus, né? Me explica um pouquinho. É o seguinte. É porque eu vi, assim, dos leigos comentando sobre do sinal da besta, que eles usam outras coisas, tipo a Trindade. A ideia de sinal ou marca é uma referência da Bíblia aos selos reais do passado. E nos selos reais do passado, que eles selavam as cartas, os decretos e tudo mais, você vai ver no livro de Daniel, entre vários outros aí, eles tinham o nome do rei, tinha de onde ele era rei, tá? Falava de onde ele era rei, tipo, eu sou rei daqui, sou rei da colar, sou rei de tal cidade. E tinha o cargo dele, né? Então, assim, fulano de tal, que era o nome dele, o que ele era, rei, e de onde ele mandava. A jurisdição, né? O lugar ali onde ele governava. Quando você vai para Isaías, você vai verificar em Isaías ali que tem um texto falando do selo na lei. Né? Isaías 8, versículo 16, se eu não me engano. É bem interessante. Ó. Isaías 8, 16. Isaías 8, 16, ele menciona assim: ata o testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, né? Não sabemos precisamente o que queira dizer isso, se é colocar um selo na lei ou coisa do tipo. Mas alguns entendem que o selo de Deus estaria em sua lei. Aí quando você vai nos mandamentos, nos 10 mandamentos em Êxodo 20, será que teria algum mandamento que traz em si as características de selo? Por exemplo, o nome do Senhor, o cargo dele, que é Deus, e onde ele manda, onde ele governa. Queridos, essas características se cumprem no mandamento do sábado. Ele fala, lembra-te do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás para a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Essa palavra Senhor aí é o nome de Deus, em hebraico. Então já mostra quem ele é, o nome dele e o que ele é. Senhor Deus. Agora só falta onde ele manda. E no verso 11 fala assim: pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Então fala da jurisdição dele, do universo aí que ele criou. E ao 7º dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Então o sábado é o único mandamento que tem essas características de ser. Uhum. Você percebe que Êxodo 31, verso 13, Ezequiel capítulo 20, verso 12, Ezequiel 20, verso 20, usam a palavra sinal, é Deus falando que o sábado é sinal entre ele e seu povo. Então é Deus dizendo que essa marca distintiva do seu povo. Você verifica, então, em Daniel,
e o papado mudaria a lei. Veja lá, o papado mudaria a lei. Daniel 7, versículo 25. E a gente viu que ele mudou, né? A partir de Constantino, e depois de Constantino veio outros aí, né? Teodósio, e vários outros de legislação, que colocou o domingo como dia de guarda e aboliu o sábado. Ele mudou o mandamento da lei. Agora, o que é interessante? Tem um jornal católico antigo chamado Catholic Record. E esse jornal diz que o domingo é a marca do papado. Olha que coisa interessante. A marca do papado é o domingo. E a gente percebe que o domingo acabou estabelecendo uma competição com o dia do Senhor. Se a gente sabe que o sábado é o sinal do Senhor, e o domingo é o sinal do catolicismo, e o papado, a gente já estudou que é a besta do Apocalipse, então o sinal da besta, e eles mesmos disseram já, é o domingo. E aí então você percebe o que Deus queria dizer, de modo que Apocalipse passa a ser entendido como o sinal da besta, proibindo comprar ou vender, sendo uma referência ao sábado falso, que eles vão colocar enquanto sinal de Deus. Obviamente, o povo de Deus vai ser marcado por um outro tipo de sábado, um outro tipo de sinal, que é o sábado do Senhor. Existe um vídeo que você pode verificar sobre esses aspectos assim. Você põe assim, ó, decreto dominical a caminho. Decreto dominical a caminho. E aí, você pode ver esse vídeo aqui, ó. Esse aqui é um deles aqui. Ele já está mexido, está bem diferente, mas é um desses vídeos que você pode consultar e você vê que o papado tem feito esse trabalho contra o sábado do Senhor. Vamos lá dar uma olhadinha aqui para a gente ouvir algumas coisas que são faladas aí por eles. Se o domingo deixa de ser um dia de descanso, o de Barcelona considera que deve participando do banquete da Eucaristia. No Parlamento Europeu está se realizando uma iniciativa a fim de proteger o domingo como um dia de descanso semanal na legislação dos Estados-membros e comunitária da União Europeia. Trata-se de uma moção que o Cardeal de Barcelona considera que deve receber apoio. União Europeia. A profecia diz isso. Os 10 chifres que estão junto com os filhos pequenos, né? O domingo como dia de guarda. O arcebispo Luiz Martínez Sistaque afirmou que a perda do domingo como um dia de descanso e a ampliação dos horários comerciais e dos feriados em que o comércio pode abrir comportaria um aumento das pessoas que deverão dedicar aquelas horas e aqueles dias ao trabalho. Se o domingo deixa de ser um dia de descanso, diminui a dedicação de muitas pessoas à sua família. Então, os cristãos desde cedo tomaram consciência de que é o domingo que nos faz cristãos. Então, para eles, não é Cristo que nos faz cristão, é o domingo. Sine dominica non possumus. Olha, eu não posso existir sem Cristo. Não, eu não posso existir sem o domingo. Olha a conversa. Quer dizer, nós não podemos existir sem o domingo. Isso quer dizer que o domingo, ele é uma necessidade existencial da igreja. É tal a profundidade e a importância do domingo que o Papa João Paulo II dedicou uma carta inteira. Das aparições de Jesus que foram no primeiro dia, né? Houve em algum momento na igreja uma oficialização de que o domingo seria o dia do Senhor, né? Um decreto ou algo que tornou isso oficial, ou ele veio com o costume mesmo e se tornou e seguiu até hoje? Veja, A pergunta dela é se houve um decreto. Óbvio que houve. Não só mais de um decreto. A partir de Constantino. Mas a resposta. Uma coisa espantosa, que desde os primeiríssimos momentos da igreja, a igreja
se reúne no domingo. É uma riqueza, Né? né, Padre Paulo? É algo que não foi assim um decreto, mas foi esta consciência da importância daquele dia. Deus fez o mundo em 6 Tem um trecho aqui que eu quero mostrar dele e a gente acaba fechando. Vou fechar com ele. Vamos ver se a gente acha aqui o trecho. E eu fecho com ele. E aqui. Aqui. Vai dar uma boa noite. O centro do ano litúrgico é o domingo. Então, nós lembremos disso. A igreja perde a sua própria essência se ela perder o domingo. Nós estamos aqui diante de algo muito grave, né? Nós estamos aqui diante de, não de um detalhezinho, né? Me desculpem o palavreado popular, né? Mas não é uma frescura, né? Não é uma bobagem. Nós estamos aqui diante do centro. Se existe algo que faz a igreja, que faz o cristão, é o domingo. Por isso não tem cabimento essa história dos nossos irmãozinhos adventistas do sétimo dia. Eu sou adventista do sétimo dia. Bem, então, esse aspecto, o cara está dizendo que nossos irmãozinhos, eles sabem quem somos. E eles, O interessante, velho. Interessante que a pergunta que é feita é a igreja, né? A igreja. Mas o que Deus tem a falar disso? É a igreja, né? Igreja. Então, querido, essa questão é que vai ser crucial no final do tempo. E tem se levado isso adiante. Esse negócio aí de ecumenismo, né? Não de ecumenismo, o ecumenismo, que é reunir o mundo inteiro em torno da ecologia e coisa do tipo. Você vai ver lá uma das cartas, lá o Laudato Si lá dele, se eu não me engano, é o número 287 lá do artigo, ele vai falar que uma das pautas é que se separe o domingo como dia da família, como dia de repouso, para não ter trabalho, para não poluir o ambiente. Então, eles vão implementar o domingo como dia de guarda. E quando eles fizerem isso, o domingo se torna a marca da besta. Quando for uma imposição, ele se torna a marca da besta. Ainda não é, mas se torna a marca da besta. E, obviamente, vai estar contrário ao sinal, que não é o sinal do papado, é o sinal de Deus, que é o sábado dos mandamentos. Entendeu aí? Alguma pergunta a mais? Beleza. Querido, já foi bastante tempo, né? Vamos orar? Querido e poderoso Deus, maravilhoso Pai, queremos agradecer por teu amor e pedimos que nos ajude a louvarmos o teu nome, a vivermos de acordo com a tua vontade e aguardarmos o sábado como o Senhor direito. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos e rogamos pelo perdão dos nossos pecados, no precioso e doce nome de Jesus.